Mas é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer. É a primeira vez que eu vou estar falando com vocês no domingo, então eu gostaria de agradecer ao pastor Carlos, né? Eu não falei nada para ele, mas o pastor Carlos, para mim, sempre foi uma referência. A primeira vez que eu conheci ele foi quando ele foi em Astorga, a grande cidade de Astorga, e ele pregou. No dia que ele pregou, irmãos, meu coração pegou fogo, eu falei assim, eu quero pregar também, eu quero subir, eu quero falar, eu quero anunciar a mensagem do Evangelho. Então, o pastor Carlos, para mim, é uma inspiração. Trabalhar com amigos, para mim, é muito bom. A pastora que eu admiro muito. O João, que é meu amigo, para quem não sabe, frequentei a casa do João, fui no casamento dele, pesava uns 50 quilos a menos, mas a gente vai chegar lá. A gente tem história, eu e o João temos história, então é um prazer estar aqui com vocês, tá bom? E hoje a gente dá início à nossa série de Natal, que é algo inesperado. Então, o Natal é um momento muito esperado no nosso calendário. As pessoas esperam um ano inteiro para receber o 13º, não é verdade? Tem gente que está fazendo as contas, falou, meu chefe não pagou as duas ainda, quer dizer que ele vai pagar tudo de uma vez. Então, significa que você vai receber uma bufunfa esse mês ainda. Não, gaste com sabedoria. Mas no Natal, se você for no shopping, ontem a gente levou o Caleb lá no shopping para dar uma passeada lá, para ver o Papai Noel, e a gente começa a enxergar tudo é Natal. Você olha nas ruas, tem as luzinhas, você vai no shopping, tem aquela árvore gigante. O Caleb chegou lá diante daquela árvore e falou assim, papai, ela é maior do que você. Né? Como se eu fosse muito grande para ele. Ela falou assim, é maior do que a nossa casa, papai. Eu falei, é maior do que a nossa casa. Então o Natal é algo muito esperado. Mas o Natal ele tem algumas coisas para nos ensinar. E nós queremos compartilhar com vocês algumas coisas em volta do nascimento de Jesus. Né? Então a gente começa a se preparar. Tem mulheres que gostam de assistir filmes de Natal. Então eu já me preparo emocionalmente, porque eu sei que eu vou ter que assistir uns 2 com a minha esposa. Pelo menos. Senão ela vai falar o ano inteiro que eu não assisti nenhum filme de Natal. E ontem nós assistimos Estrela de Belém. Fica a dica aí para pais que querem assistir filme de Natal. Estrela de Belém é muito bom. Então, eu quero compartilhar hoje com você sobre o Evangelho de Lucas. Né? E o Lucas, ele compartilha para a gente a história do nascimento de Jesus. Mas eu gostaria, antes de falar sobre o nascimento de João Batista, a promessa do nascimento de João. Eu gosto muito do Evangelho de Lucas, né? Porque a minha mãe escolheu o meu nome baseado no Evangelho. Ela não lia a Bíblia, mas ela achou o nome bonito e ela falou assim, eu vou colocar o nome de Lucas. Então, é um nome muito bonito. Né? Então, eu quero falar um pouquinho sobre o Lucas. O Lucas ele foi um médico, seguidor de Jesus. E uma das coisas, para mim, marcantes do livro de Lucas, do Evangelho, do livro de Atos, é que Lucas está escrevendo para um homem chamado Teófilo. E o Lucas ele faz uma pesquisa. O Lucas ele começa o Evangelho falando assim, olha, outras pessoas já escreveram sobre isso que eu vou falar, mas, Teófilo, eu fiz uma pesquisa a fio aqui, e eu quero te explicar sobre essa pessoa. Então, se a gente lê o Evangelho de Lucas, a gente vai perceber que esse Evangelho é sobre uma pessoa. As histórias que contém nele estão apontando para uma pessoa. E o Lucas ele gosta de usar uma expressão, o filho do homem, que ele fala de Jesus, o filho do homem, ele repete várias vezes. Então, eu gostaria que você prestasse atenção nesse texto que nós vamos ler, ele é um pouco comprido, você pode abrir a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, do versículo 5 ao 25. Eu quero fazer uma leitura com você, preste bastante atenção. O Lucas ele gosta de dar muitos detalhes. Né? Eu acredito que o Lucas era aquele cara que gostava de tomar um bom café, sentar na mesa e contar os mínimos detalhes. E ele diz assim, nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abiás. A mulher dele era filha de Arão, se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril. Grava essa palavra. E os dois já tinham a idade avançada. Aconteceu que enquanto Zacarias exercia o seu sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora, orando. E eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor em pé, à direita do altar de incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado e o temor se apoderou dele. E o anjo, porém, lhe disse, não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida.
Isabel, a sua esposa, dará à luz a um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, o seu Deus. Irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos. Eu gosto muito dessa frase porque quando eu olho para os adolescentes eu vejo isso. Muitos pais que têm tido um encontro verdadeiro com Jesus por causa deles. E eles se converterão. Converter o coração dos pais aos filhos, converter da desobediência à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. E então Zacarias perguntou ao anjo: como terei certeza disso? Pois eu sou um homem velho e minha mulher também. Ela já tem idade avançada. O anjo respondeu: eu sou Gabriel, que estou a serviço de Deus, e eu fui enviado para falar com você e lhe trazer uma boa notícia. Todavia, você ficará mudo e não poderá falar até um dia que essas coisas vierem a acontecer, porque você não acreditou nas minhas palavras, as quais no devido tempo se cumprirão. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a demora dele no santuário. Quando Zacarias saiu, não podia falar. Então entenderam que ele havia tido uma visão no santuário. E expressava-se por sinais e permanecia mudo. Aconteceu que, terminados os dias do seu ministério, Zacarias voltou para casa. E passados esses dias, Isabel, mulher de Zacarias, ficou grávida. E ela não saiu da sua casa durante 5 meses, dizendo: foi isso que o Senhor me fez, contemplar-me para acabar com a minha vergonha diante das pessoas. O tema da nossa mensagem de hoje é nunca é tarde. Não é tarde demais. Existem pessoas que elas têm os seus sonhos interrompidos. Existem pessoas que algumas vezes elas desistem de perseguir o seu sonho, desistem de continuar caminhando na fé. Quantas pessoas nós conhecemos que estavam firmes com Jesus? E hoje nós olhamos para elas e elas já não estão mais aqui. E eu queria dizer para você, nunca é tarde demais. E a primeira coisa que a gente aprende nesse texto é que é nunca tarde demais para Deus usar pessoas comuns. Nunca é tarde demais para Deus usar dias comuns. Já está vendo para o segundo ponto. Dias comuns. Olhe esse texto e perceba que Zacarias, ele era um sumo sacerdote. Ele estava indo exercer a sua função. Qual função? De sacerdote. Em um dia comum. Ele foi e aconteceu que enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio, segundo o costume sacerdotal. Então, irmãos, o que ele está fazendo aqui não é nada novo. Zacarias, ele já era velho, ele era um homem já experiente. Eu brinco que ele era um pastor já experiente, barba branca, cabelo branco. Talvez nem tivesse cabelo mais. Mas em um dia comum, ele estava indo exercer a sua função. Sacerdote, ele é sempre preparado, ele se preparava antes. Zacarias, eu fico imaginando ele pegando a sua marmita. Né? Quem costuma levar marmita, a gente que está aí na luta para perder uns quilos, a gente faz a nossa marmitinha com ovo, feijão não pode, nem arroz. Né? Costume de falar feijão e arroz, mas não pode. A carninha, salada, eu imagino ele levando a sua marmitinha para o trabalho. E chega lá e ele não sabe se ele vai entrar, porque ele tem que ir preparado. É por sorteio. E o que acontece? Eles tiram um Joaquim Pô, né? Brincando, o Caleb gosta muito de jogar Joaquim Pô, eles tiram na sorte e é a vez de Zacarias entrar. Em um dia comum, ele vive algo extraordinário. Em um dia que parecia como qualquer outro, ele tem uma experiência com Deus. Deus se revela a ele através de um anjo, falando assim: olha, eu vou trazer você um filho. Quantos de nós saímos das nossas casas, na nossa rotina? E eu me coloco com vocês, irmãos, porque a nossa semana é muito corrida. Amanhã é segunda-feira. A gente já começa a chorar no domingo à noite, porque amanhã é segunda-feira. Graças a Deus, irmãos. Graças a Deus, mais uma semana, a gente está começando o mês, tem um mês novinho pela frente, para você viver com Jesus. Mas quantos de nós nos levantamos, preparamos nosso ovo com bacon, vamos cuidar das crianças, preparar as crianças. Eu sei que dá trabalho, irmãos, levantar criança na segunda-feira não é fácil.
não quer levantar, fica chorão, né? Eu tenho um, está vindo o segundo, eu sei como que é, irmãos. É difícil, e a gente entra na nossa correria do dia a dia, a gente já começa a reclamar. Até entrar no carro, você já está tranquilo ainda, você está tentando manter a calma. Você passa o primeiro sinal, o primeiro já te corta, você já quer abençoar o irmão. Filho de Jezabel. Não é? A gente se esquece. A gente não fez uma oração. A gente está caminhando, a gente está levando as crianças para a escola, a gente está indo para o trabalho. Chega no trabalho, você fala assim, na hora que chegar no trabalho, eu vou fazer aquela oração. E chega no trabalho, já tem uma pilha de coisas para você fazer, ou já tem um monte de coisa para você organizar. E aí quando você viu, está perto do almoço, você precisa almoçar, sua marmitinha precisa esquentar no micro-ondas. Final do dia, você está fazendo o quê? Correndo para casa. 6 horas da tarde, aquele trânsito de Londrina que ia das 6 às 8 ali. E aí você já está abençoando outros irmãos que estão dirigindo também. A gente parece o Pateta dirigindo, irmãos, né? Tem que orar. Senhor, enche do Espírito Santo em um dia comum. Mas nesses dias comuns, irmãos, nós esquecemos, nós tomamos decisão. E nós nos esquecemos de falar com aquele que é o mais importante. Nós fazemos tudo. E quando nós vamos fazer as orações, nós apenas estamos informando a Deus daquilo que nós precisamos. Nós não consagramos os nossos pedidos. Nós não oramos nem pelas decisões nos dias comuns, porque nós estávamos ocupados demais com a gente mesmo, com os nossos filhos, com os nossos afazeres. A gente tem um pouquinho de Zacarias, irmãos, e é nesses dias que a gente tem que aprender a parar para ouvir Jesus, aprender a parar para consagrar o nosso coração, aprender a parar para observar, porque é nesses dias comuns que Deus quer marcar um encontro com você. Foi um dia comum no meu trabalho, no meu serviço. Trabalhava de açougueiro. Um menino me ajudou. Já contei diversas vezes isso daqui para os adolescentes, mas vocês não conhecem. Eu queimei toda a carne. Eu trabalhava no açougue, eu só precisava cuidar de uma coisa: assar a carne. E eu queimei tudo. Meu patrão não estava lá, e quando eu vi aquilo, eu falei assim: Jesus, eu vou ser mandado embora. E tinha um menino chamado Lucas. E ele falou assim: calma, vai dar tudo certo. Eu falei: cara, eu queimei a carne, você não está entendendo. Calma, vai dar tudo certo. Ele pegou a carne, colocou no balde de tempero. Eu falei assim: Lucas, não vai dar certo. Calma, vai dar tudo certo. Ele colocou a carne, cortou, tirou o queimado. A gente colocou no celofane, colocou a carne de novo. Quando o patrão chegou, ele falou assim: ué, não terminou ainda? Eu não conhecia Jesus, não tinha ido para a igreja, né? Menti, falei: não, tudo certo. Tá, pode ficar tranquilo, a carne vai estar preparada. Quando o Lucas tirou a carne, irmãos, é a melhor carne que a gente comeu na vida. E eu falei assim: cara, o que você fez? Ele falou: eu não fiz nada, foi Jesus. Eu falei: balela, né? Está me tirando, você está me tirando. Ele falou: não, cara, foi Jesus. E naquele dia ele me fez um convite, falou assim: agora eu tenho um convite para você me retribuir o que eu fiz. Vamos na igreja comigo, em um dia comum. Eu falei assim: não posso. Eu não gosto de igreja, não gosto de pastor. Não gosto de crente, cara, você não está entendendo, não posso ir. E aí ele falou assim: não, vamos lá, você vai gostar. Naquele final de semana eu fui e eu tive um encontro com Jesus e nunca mais eu saí. Em um dia comum, irmãos. Um dia comum, um menino que estava sensível à voz de Deus. Nós crescemos juntos na fé. Hoje o pastor Lucas já não é mais pastor de adolescentes em Maringá. Ele assumiu uma igreja filha. Mas em um dia comum, o menino esteve sensível àquilo que estava acontecendo. Ele só fez um convite. Um convite. Quantos de nós aqui esquecemos de fazer um convite aos nossos colegas de trabalho para o nosso GC? Eu me lembro da primeira reunião de grupo, de líderes de grupo. O pastor Carlos falou algo que eu falo para o meu grupo o tempo todo, porque essa frase me marcou: não dê resposta pelas pessoas. Porque a gente acha que as pessoas não vão, já insisti demais, não, é tarde demais, esse daí já foi, não adianta mais. E eu me lembro toda vez que eu vou chamar alguém: não dê a resposta pelas pessoas, não dê a resposta pelas pessoas. Porque quando a gente recebe o primeiro não, a gente para de convidar as pessoas para o nosso GC. A gente para de convidar porque a gente não quer receber não. A gente não quer receber um não na cara, fala: não vou não, esse negócio de igreja eu não gosto. A mesma coisa que eu fiz, irmãos. Às vezes eu tenho medo de receber isso de volta, mas não é tarde demais.
Um dia comum, um amigo seu do seu colégio, do seu trabalho, de onde você está, ele pode aceitar a Jesus. Eu fui na igreja aquele dia com o Lucas e eu aceitei Jesus na rua, não foi lá na igreja, não foi lá na frente. Ele falou, cara, faz uma oração comigo na rua aqui. Ele falou, eu te amo. Eu falei, sai fora, cara, não. Ele falou, não, eu te amo em Cristo Jesus. Eu falei, amém, então, eu quero esse Jesus. Eu quero esse Jesus com todo o meu coração. E um dia comum, irmão, chuva, pleno julho, chovendo, frio. Nunca vou esquecer disso. E um dia comum, para muitas pessoas foram comuns, mas para mim faz parte da minha história, aquilo que é mais importante, porque é daquele desejo por Jesus, de entregar a vida para Jesus em um dia comum, que eu tenho uma família hoje, que eu tenho um filho, mas que acima de tudo a salvação em Cristo Jesus. Irmãos, vale a pena insistir em dias comuns. Eu sei que é difícil, muitos de nós estamos aqui desanimados, cansados. Pastor, final de ano, você não faz ideia do que é como é o meu trabalho, você não faz ideia o dia comum. Não é um dia comum, pastor, é um leão, um tigre e dois urubu por dia que a gente tem que lutar, um gigante. Não dá, irmãos. Quando a gente entender que não é pela nossa força, mas é pela força de Jesus, em dias comuns, são nesses dias, irmãos. Deus quer usar dias comuns para falar ao nosso coração, nunca é tarde. Talvez você tenha chegado aqui como um domingo comum. Eu vou mais domingo exercer minha função religiosa, exercer aquilo. Nem creio mais, talvez, pastor. Estou desesperançoso. Eu não sei o que fazer. Nunca é tarde demais, irmãos, para continuar. Nunca é tarde demais para continuar firme com Jesus, com os olhos fixos em Jesus. Gostaria de contar uma experiência que tive com a Diegra. A gente foi em um restaurante no Dia das Mães esse ano. Irmãos, o que um gordinho quer fazer no restaurante? Comer e ir embora. Eu só queria comer e ir embora. E é domingo, depois do culto, você já está cansado, você só quer comer e deitar um pouquinho. A gente chegou nesse restaurante bom aqui de Londrina, recomendo. E a gente chegou lá, 1 hora para entrar. Falei, meu Deus do céu, amor, 1 hora. Ela falou, não, eu escolhi o lugar, vai dar tudo certo, né? Amor, 1 hora, não. Amor, não tem nada para comer em casa, ou é aqui, ou é aqui. 1 hora para entrar, tá bom, vamos lá. E a gente ficou 1 hora para entrar, conversa vai, conversa vem, passou 1 hora, entramos. Quando nós entramos, era criança correndo de um lado, garçom pulando do outro. Aí eu falei assim, amor, não dá para ficar aqui, você não está entendendo, olha isso aqui, está um caos. E a mulher chega e fala assim, olha, vocês vão ter que dividir a mesa com alguém. Eu falei, olha que romântico, o Dia das Mães. Nossa, amor, maravilha, né? O homem já vai reclamando. Espero que vocês não sejam assim, irmãos. Estou abrindo o coração com vocês, um pobre pecador. E quando a gente senta à mesa, era um senhor que estava sentado do meu lado. Comecei a fazer o que toda pessoa normal faz. Comer. Comendo, de repente, você leva aquele cutucão de esposa. Aí eu fiz assim, não. E ela me deu um mais forte, tá bom. Como que é o seu nome? Aí aquele senhor começou a falar, né? A gente conhece a esposa só pelo olhar, gente. E aí quando ele começa a falar, compartilhar, ele fala assim, olha, eu não tenho esposa, sou separado, a minha mãe já morreu, e a minha filha que é mãe, ela mora muito longe. Meu coração quebrou, irmãos. Porque em um dia comum, Deus estava nos levando para almoçar com alguém que precisava de uma companhia. Era alguém que estava sozinho. Era alguém que estava triste. E naquele momento a gente pôde comer junto, dar risada e levar esperança em um dia comum. Eu tenho orado, irmãos, para essa semana, que nesses dias comuns, vocês tenham experiências com Jesus. De tal maneira que esse dia comum vai se tornar algo extraordinário. Eu tenho orado para que você tenha esse encontro. Segundo lugar que eu quero compartilhar com vocês, nunca é tarde demais para Deus usar pessoas comuns. Nunca é tarde demais para Deus usar pessoas comuns. Zacarias, ele era uma pessoa simples. Era um pastor velho, que estava exercendo a sua função, que foi por sorteio. E olha o que diz o texto. Nos dias de Herodes, o rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abiás. A mulher dele era das filhas de Arão e se chamava Isabel.
Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois já tinham idade avançada. Gente, Zacarias, eu imagino, eu fico imaginando quando eu leio os textos bíblicos, que Zacarias ele era um pastor velho de uma pequena comunidade. E esse pastor estava chegando ao final da sua carreira, ele não tinha uma igreja grande, que tinha talvez muitas iluminações, jovens, adolescentes, ele estava encerrando. Mas o texto, Lucas, ele gosta de frisar uma frase: eles eram justos diante de Deus. Eram pessoas comuns, mas que viviam de maneira devota, viviam de maneira de santidade, de busca ao Senhor. E eu gosto muito desse texto, porque o N.T. Wright ele vai comentar dizendo assim, não está no telão, mas ele diz assim: Deus costuma trabalhar por meio de pessoas comuns, fazendo o que normalmente elas fazem com devoção e fé. Elas estão se preparando para algo extraordinário. Elas estão se preparando para o propósito de Deus. Então Deus usa essas pessoas comuns que estão fazendo coisas comuns. Irmãos, nós vivemos em dias que a gente tem que ser estrela. A gente vive como se a gente tivesse que ser influencer. Eu falo para os adolescentes o tempo todo isso. Porque qual é o desejo de todo adolescente? Se você perguntar, fama, dinheiro, né? Graças a Deus eles não falam homens, mulheres, porque eles são crentes. Falam assim, gente, estou brincando. Estou entregando vocês, não ficam bravos comigo não. Mas a gente tem um desejo no nosso coração de ser conhecido. A gente tem um desejo de ter milhares de seguidores no Instagram. Aí quando a gente abre lá 1.800 seguidores, fala assim, nossa, mas por que fulano tem 10 mil, 50 mil, eu tenho 1.000? A gente começa a se comparar. Zacarias, como nós já vimos, ele era um sacerdote que estava para se aposentar, ele não tinha filhos. Irmãos, e não ter filhos naquela época era algo para se preocupar, sabe por quê? Porque o filho na velhice ajudava os seus pais, era o filho que ajudava o seu pai. Lembra que a gente conta a história do filho pródigo? O filho ajudava em casa financeiramente, porque quando os seus pais ficavam velhos, quem ajudava, quem trazia o recurso agora é os filhos. Então era algo para se preocupar. Talvez esse homem estivesse preocupado com o seu futuro, talvez ele tivesse ensinado milhares de vezes a Torá à sua comunidade, talvez ele tenha contado várias histórias para o seu povo, ensinando a Torá e o Pentateuco à sua comunidade. Eu fico imaginando Zacarias contando a história de Sansão. Sua mãe não podia ter filhos e Deus se revela a ela, traz um homem para ser um juiz diante do povo, Sansão, o grande libertador, que aponta para Jesus Cristo, aquele que derrota todos os inimigos. Irmãos, eu fico imaginando ele contando a história de Samuel, contando a história da sua mãe, falando assim, olha, existia naquela época uma mulher que não podia ter filhos, mas Deus se revelou a ela, e agora ela vai ter um filho chamado Samuel, e esse menino também vai ser grande diante do Senhor. Eu fico imaginando esse senhor, esse pastor, esse homem comum, contando e ensinando a sua comunidade, orando no seu íntimo, Senhor, que um dia seja eu. Às vezes nós somos como Zacarias, nós lemos as Escrituras, nós pedimos a Deus, fazemos as nossas orações, mas nós não cremos. Nós não cremos que pode acontecer com a gente. Porque quando o anjo aparece diante do Zacarias, o que o Zacarias faz, irmãos? Não posso. Sou um homem comum, eu sou velho. Não dá, Senhor, não pode. Se a gente se lembrasse, irmãos, que Deus não está procurando homens extraordinários, Deus está procurando pessoas comuns, que estão se preparando para aquilo que Ele vai fazer. Não é na força do nosso braço, não é no nosso jeito, é no jeito de Jesus. Algo me marcou essa semana na SAT, na nossa convenção, uma palavra de um pastor que ele falou, que isso entrou no meu coração de tal maneira que rasgou. Entrou como uma espada no meu coração. Ele disse assim, José ele foi para a prisão antes de se tornar um governante. O povo de Deus foi para o deserto antes de entrar na terra prometida. Davi foi para as cavernas antes de entrar no palácio. Pedro estava no rio antes de se tornar um pescador de homens. E Paulo estava cego antes de ajudar as pessoas a enxergar. Irmãos, não é perfeição que Jesus está procurando. Não são pessoas que vai no poder do seu braço.
Nem falar eu gostava de falar, irmãos. A primeira vez que eu fui falar para os jovens da minha comunidade, eu gaguejava tanto que ninguém entendeu nada. Não são pessoas boas, perfeitas, maravilhosas, influencers, não. São pessoas comuns que amam a Jesus, que queimam por Jesus. Se tem uma coisa que a gente tem buscado como igreja, como comunidade, como adolescentes, como jovens, é queimar por Jesus. A gente tem esse desejo, essa vontade por todos os dias da nossa vida. Eu não vou me esquecer da frase que a Bia disse lá no seu testemunho, nunca vou me esquecer. Ela disse no seu testemunho de batismo, que todos os meus dias, a minha adolescência, a minha juventude, irmãos, isso vale a pena. Vale a pena levantar nos dias comuns, pessoas comuns, cansados, talvez esgotados, mas não é na força do nosso braço, é no jeito de Jesus. Quando o adolescente se batiza, irmãos, eu não consigo segurar meu choro, sabe por quê? Porque vale a pena cada dia, cada encontro, cada discipulado, cada oração junto, porque nenhum tempo é tempo perdido. Nunca é tarde demais, irmãos. Nunca é tarde demais para Deus nos usar. Nunca é tarde demais para levar o Evangelho para os nossos amigos, para os nossos colegas de trabalho. Não é tarde demais. Talvez você fale assim, pastor, mas eu não conheço muito a Bíblia, eu não sei fazer oração direito, irmão. Não é sobre você, é sobre Jesus. Não é sobre nós, é sobre aquele que deu a vida por nós. Em terceiro lugar que eu quero compartilhar com você, nunca é tarde demais para Deus usar métodos inesperados. Nunca é tarde demais para Deus usar métodos inesperados. Como assim, pastor? Quero que você preste atenção nesse texto. E eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. O anjo, porém, lhe disse, não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, a sua esposa, dará à luz a um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, ele será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno. Ele converterá muitos dos seus filhos de Israel ao Senhor, o seu Deus. Ele irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes a prudências, os justos a habilitar para o Senhor um povo preparado. Então Zacarias perguntou ao anjo, gostei do discurso, mas eu estou esquecendo de uma coisa, Senhor. Sou velho. A minha esposa, idade avançada. O anjo respondeu, eu sou Gabriel, que estou a serviço de Deus. Eu fui enviado para falar com você e trazer uma boa notícia. Todavia você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que essas coisas vierem a acontecer, porque você não acreditou nas minhas palavras, as quais no devido tempo se cumprirão. Se você continuar lendo o Evangelho de Lucas, você vai perceber que um anjo aparece a Maria. Você se lembra da resposta de Maria ao anjo? Senhor, como poderá isso se eu ainda sou virgem? Qual é a diferença de Zacarias e Maria? Um duvida. Zacarias fala assim, Senhor, o Senhor não está entendendo. Eu já sou velho demais. E note que um anjo fala assim, Deus respondeu a sua oração. Deus respondeu a sua oração. Uma oração talvez que ele tivesse esquecido. Uma oração que talvez ele nem se lembrasse. Mas Deus não se esqueceu. Mas Deus trabalha com métodos diferentes. Para Zacarias, que duvidou, ele fala assim, olha Zacarias, agora você vai ficar mudo. Sabe por quê? Você só vai testemunhar depois do que você viver aquilo que eu falei. Eu tenho orado para que você não seja como Zacarias. Eu tenho orado para que você creia antes mesmo de acontecer. Eu tenho orado para que você continue crendo e acreditando nos processos, porque os processos nunca são iguais. Se a gente olhar para o Evangelho, se a gente olhar para a Bíblia, Deus não fica trabalhando com as pessoas da mesma forma. Se a gente olhar, eu me lembro de um estudo de GC que a gente fez, a gente estudou os Evangelhos e a gente foi olhar a vida dos discípulos. Quando Jesus ressurreto aparece aos seus discípulos, ele aparece a Tomé e fala o quê? Toque as minhas chagas. Quando ele está caminhando com os discípulos de Emaús, ele ensina sobre as Escrituras, ele ensina sobre a Torá, ele ensina a Bíblia para aquelas pessoas e fala assim, olha, já que vocês não entenderam, deixa eu explicar. Essa pessoa prometida aqui era o Messias, aquele que deveria morrer. E os olhos deles abriram quando?
partiram o pão. Pedro estava na praia, já tinha desistido, estava pescando no seu barco. Quando ele vê Jesus, o que ele faz? É o primeiro homem a colocar roupa e pula na água, porque agora ele quer ter um encontro com Jesus. Jesus pergunta para ele 3 vezes: Pedro, você me ama? Agora você imagina, cada um desses, Jesus aparece e ele fala de uma maneira diferente, um método diferente. Agora você imagina Jesus aparecendo a Pedro e falando assim: Pedro, toca minhas chagas. Aí o Pedro falando: como assim, Jesus? Não entendi, eu te neguei 3 vezes. Esse daí era para o Tomé. Vocês conseguem compreender? Cada um, Deus trabalha de uma forma. Não se compare, irmãos. Nós vivemos nos comparando, olhando para a internet, olhando a viagem do outro. Fulano foi para a Disney. Nossa, eu só estou aqui na praia do Paraná. Olha lá, pastor, tem gente que foi lá para o Chile, lá para os... Nossa, que maravilhoso. Foi lá para a Suíça. Eu não tenho dinheiro para ir ali em Cambé. Brincadeira com o pessoal de Cambé. Pastor, a gente vive se comparando. Tem gente que compara até filhos, já viu isso? Que criança quietinha. Nossa, o meu você tem que ver. A gente começa a comparar até filho. E a gente esquece que nós somos pessoas diferentes. E eu quero encerrar aqui, dando 3 dicas para você. Pastor, mas como que eu posso viver isso durante a semana? Como que eu começo isso? A partir de hoje, a partir de agora. Primeiro, fé. Eu aprendi logo cedo que a fé é um dom de Deus. Irmãos, fala para a pessoa que está do seu lado: a fé é um dom de Deus. A fé é um dom de Deus. Sabe o que significa? A fé que é salvação não vem nem de nós, é de Deus. É Deus que nos dá a fé para ser salvo. A fé para a salvação não vem nem de nós, vem dele. Graças a Deus, irmãos. Logo cedo a gente aprende isso. E muitos de nós cremos na salvação. Nós cremos que nós fomos encontrados em Jesus, mas nós perdemos a fé na vida. E eu quero que você saia daqui encorajado, cheio do Espírito Santo, falando assim: eu vou viver por fé. Não é para aquilo que eu vejo, as coisas estão dando, pastor, está indo mal, pior, mas eu não vou viver por aquilo que eu estou vendo aqui agora, não. Eu vou ver por aquilo que Jesus está falando comigo, com os olhos da fé. Segundo lugar, obediência. É fácil, irmãos, obedecer quando está tudo bem, mas é difícil obedecer quando as coisas vão mal. Então, para você viver algo novo, continue obediente, continue obedecendo até a morte. Até a morte, por todos os seus dias. E terceiro lugar, coragem. Porque, irmãos, para viver essa vida a gente precisa de coragem. Vamos falar a verdade. A gente não tem vontade de mandar nossos filhos para algumas escolas, irmãos. Tem que ter muita coragem. Mas a gente é um povo cheio de coragem, sabe por quê? Porque o nosso Deus diz: seja forte e corajoso, não temas. Jesus é com você, irmãos, e nós também. Eu quero orar por você. Senhor Jesus, Senhor, nunca é tarde demais para o Senhor fazer coisas novas. Senhor, eu oro aqui porque talvez tenham pessoas no nosso meio que estão desencorajadas, pessoas que estão enfrentando momentos difíceis. Senhor, e que nós possamos ser cheios do Teu Espírito Santo. Senhor, que nós possamos viver cheio de fé, coragem, obedecendo, Senhor, o Seu Evangelho, Senhor, com todo o nosso coração, em dias comuns, usando pessoas comuns para algo extraordinário. Senhor, que nós não venhamos, Senhor, nos comparar com as outras pessoas, porque o Senhor quer falar conosco da nossa forma, do nosso jeito. Por isso, Senhor, usa, Senhor, a nossa vida no nome de Jesus. Nós oramos, crendo no Teu milagre, crendo que o Senhor faz infinitamente mais de tudo que nós pedimos ou pensamos, no nome de Jesus. Amém.